Aleluia. Deus é fiel. O Espírito Santo tem cuidado de nós, sustentado, socorrido, tem nos fortalecido e nos dado vitória. Nós somos gratos ao Senhor, porque o seu cuidado é constante. O amor de Deus, ele se estende e através desse amor, ele nos alcança com misericórdia e graça. E a misericórdia do Senhor, essa se renova a cada manhã. É por isso que nós não somos consumidos, porque a misericórdia do Senhor se renova. A misericórdia do Senhor, ela nos alcança. A misericórdia do Senhor nos cobre. Independente das nossas falhas, a misericórdia do Senhor nos traz oportunidade de continuar. Nesta noite, nós agradecemos a Deus, porque o seu amor nos alcançou. Rosângela Bezerra, Cidinha Batista, Nilda Rabelo Reis, Mônica Carvalho, bem-vindas, Deus abençoe. Nós temos recebido esta porção diária da misericórdia do Senhor, que se renova, que é derramada através do amor de Deus. Laísa, seja bem-vinda, Deus te abençoe. E eu quero, primeiramente, agradecer. Afinal de contas, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor cuidou de nós. Ernestina Alves, bem-vinda, Deus abençoe. Até aqui a mão do Senhor nos sustentou e com sua destra nos manteve firmes e nos deu vitória. Por isso somos gratos. Por isso somos realmente agraciados por causa do amor de Deus. Daniane Melo, bem-vinda, Deus abençoe. Temos sim um desafio diário. Lucinha Mendonça, bem-vinda, Deus abençoe. Temos um desafio diário, o desafio de permanecer. Para Silvânia, bem-vinda, Deus abençoe. O desafio de prosseguir, o desafio de não recuar. Patrícia Teixeira, bem-vinda, Deus abençoe. O desafio de não desanimar. Rafael Costa, bem-vindo, Deus te abençoe. O desafio de avançar. Avançar diariamente é um desafio. Porque tem dias em que a gente não quer. Tem dias em que a nossa natureza, nossa carne, não consegue. Tem dias em que a nossa própria força se vai. Tem dias em que nós não temos a menor condição de prosseguir. Célia, Cleide, bem-vindas, Deus abençoe. Mas é nesse momento em que a misericórdia do Senhor nos alcança, nos dando condições de avançar, nos dando condições de continuar, nos dando condições de erguer a cabeça e marchar. Sim, o Senhor nos trouxe aqui para conquistar. Eu tenho falado sobre isso nas últimas lives. Quem perdeu pode ainda assisti-las, porque estão todas registradas e à sua disposição. Mas a nossa vocação é conquistar. A nossa vocação é marchar. A nossa vocação é avançar. A nossa vocação é tomar posse. Afinal de contas, a palavra nos garante que em todas essas coisas, mesmo nos dias mais difíceis, nós somos mais do que vencedores. E todas as coisas, o apóstolo Paulo escreve isso no capítulo 8 aos Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem. Anthony Ravi, bem-vindo, Deus abençoe.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Existe um propósito de Deus. E você foi chamado com um propósito. E o propósito de Deus na sua vida se cumpre, se completa, se aperfeiçoa no momento em que você avança. No momento em que você toma posse, no momento em que você marcha. Estamos numa peleja, estamos numa luta diária, estamos numa guerra. É por isso que Paulo fala que nós devemos nos revestir, quando ele escreve na carta aos Efésios, de toda a armadura de Deus. Ora, ninguém veste a armadura para tirar férias. Ninguém veste a armadura para passear. Ninguém veste a armadura para ir dormir nem descansar. Carmen, seja bem-vinda, Deus abençoe. Quando vestimos a armadura, nós a vestimos para marchar. E quando Deus nos convoca, Ele nos convoca para guerrear. Só que é interessante que a convocação de Deus, ela segue um parâmetro diferente. Eu quero tratar um pouquinho sobre isso na live de hoje. Grazi Dourado, bem-vinda, Deus abençoe. Eu quero abordar um pouquinho essa observação com você. Será que você pode me ajudar a compartilhar esta transmissão para que juntos alcancemos mais vidas? Para que juntos possamos ministrar a vários outros corações? Porque fomos convocados para uma peleja. Mas a convocação de Deus segue alguns parâmetros diferentes. E você foi convocado para a guerra. E eu quero tratar sobre isso nessa noite. Noite em que nós alcançamos 906 dias de ministração de live. Entramos pelo 96º dia de ministração de live diariamente. Pois é, Deus tem para a tua vida uma convocação. Ele recrutou você. Ele me recrutou. Eu sei que não é mérito nosso, é misericórdia e graça. É em função da misericórdia e da graça. Não tem outra razão. Mas nós somos recrutados, nós somos arregimentados para fazer parte de um exército. Goste ou não, somos guerreiros. E como tais, precisamos nos revestir de toda a armadura. Maristela, seja bem-vinda, Deus abençoe. Precisamos nos revestir, Márcia Santos, Deus abençoe, seja bem-vinda, de toda a armadura para marchar, para guerrear. EP Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. Eu preciso me trajar, eu preciso me paramentar, eu preciso me vestir, eu preciso me produzir, vamos dizer assim, de forma adequada. Tata Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Eu preciso me produzir de forma adequada. Thelma, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Eu preciso me produzir de forma adequada. E como é que o combatente se produz? Armado até os dentes. Nas palavras de Paulo, o apóstolo, revestivos de toda a armadura de Deus. Pois é, precisamos nos revestir desta armadura para fazermos jus à convocação que o Espírito Santo nos deu de lutarmos no exército de Deus. Quando Deus ele fala com Josué, ele traz para Josué uma convocação. Ele coloca Josué à frente da batalha, atravessar o Jordão e começar a peleja. O primeiro desafio era Jericó.
Sônia, seja bem-vinda, Deus abençoe. O primeiro desafio já não começou fácil. Era uma cidade cercada por uma muralha absolutamente intransponível, invencível. Ninguém jamais considerou, Lúcia Jatobá, bem-vinda, Deus te abençoe, a possibilidade de superar aquela muralha. Mércia, seja bem-vinda, Deus abençoe, Dalrimar, bem-vinda, Deus te abençoe. Ninguém jamais considerou ser possível superar aquela muralha. Jericó estava muito bem guardada. Jericó estava muito bem assessorada. Jericó estava segura. Ana Maria, bem-vinda, Deus abençoe, porque ela era cercada por um muro absolutamente invencível. Mas aquele que nos recrutou sabe como trazer estratégias de vitória. Deus dá para Josué uma estratégia. Vai circular a cidade 7 dias. Uma volta a cada dia, nos primeiros 6 dias. E no 7º dia serão 7 voltas. E todas elas em silêncio. E ao término da 7ª volta, do 7º dia, é que vocês irão fazer barulho. E a muralha veio abaixo. Mas veja como havia necessidade de uma estratégia e havia necessidade de uma preparação para a guerra. Dark, seja bem-vinda. Fabiane Mota, Deus abençoe. Então, queridos, Deus tem para a tua vida uma estratégia e você precisa estar vestido adequadamente para o combate. Você precisa estar alinhado. Afinal de contas, vamos lá. Ninguém vai ao fórum de shorts ou de traje de banho, por exemplo. Ninguém vai ao casamento de calça jeans. Ninguém vai à praia de terno e gravata. Perceba que aqui existe uma adequação. E não é diferente no que diz respeito à nossa guerra espiritual. Ninguém vai ao combate de pijama. Eita, mas tem tanto crente que está de pantufa, está de pijama, e está achando que a guerra vai ser conquistada só na base da expectativa, da contemplação. Eu sou mais que vencedor e pronto, acabou. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz sim que eu sou mais que vencedor, mas eu tenho que marchar. Veja o que Deus fala para Moisés. Quando o povo fica desesperado, que Faraó está chegando desesperadamente sedento de sangue para matar aquele povo todinho, para vingar a morte dos primogênitos, inclusive do próprio Faraó. Aí o povo olha para trás e desespera. Porque olha para a direita, olha para a esquerda, montanha, montanha. Não tem como subir montanha. Olha para frente, mar. E para trás, Faraó e seus soldados, cavalos e carros. Agora que a coisa complicou. E o povo vai para cima de Moisés e começa a apertar Moisés. Moisés, não tinha túmulo suficiente para nós lá no Egito. O Senhor nos trouxe até aqui para morrermos nesse deserto. E aí Moisés fala, e Deus responde, diz assim: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Simônia Souza, Fábio Ribeiro, bem-vindos, Deus abençoe. É momento de marchar, não é mais momento de clamar. Vocês já clamaram por mais de 400 anos, eu já mandei o libertador, que é Moisés. Eu já mandei as pragas que derrubaram o poderio e também o orgulho do Egito. O que mais vocês querem? Marchem. Essa palavra é para nós. Por que clamas? Diga ao povo que marche. E quando você marcha, você precisa estar pronto para a marcha. E aí quando você vai enfrentar o seu adversário, é que Deus dá estratégia. E no caso de Josué, em Jericó, Deus deu estratégia. Vai rodar, vai circular a cidade 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, uma vez por dia. Em silêncio.
No sétimo dia, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, 7 vezes, e então vai fazer barulho. Não foi diferente com Gideão e seus 300 valentes. Eles tinham em uma das mãos, na mão esquerda, uma tocha dentro de um cântaro, e na mão direita a trombeta. E quando eles quebram, eles tocam a trombeta, quebram o cântaro, a tocha acesa. E aí a gente começa a tratar da palavra de hoje. Juízes, capítulo de número 7. Você vai examinar depois esse capítulo com bastante atenção, mas eu quero aqui atentar com você para o versículo de número 22. Roberta Belchior, bem-vinda, Deus abençoe. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial que fugiu. Ou seja, os inimigos começaram a se matar e fugir. Vanúzia Matias, bem-vinda, Deus abençoe. Pois é, queridos. Só que chegou o tempo certo de Gideão e seus 300 homens, as 3 companhias de 100 homens, fazerem barulho com as trombetas. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nessa noite, esteja pronto para o combate, porque chegou o tempo e que você precisa estar atento e dizer, o barulho já começou? Porque quando o barulho começa, é que Deus começa a guerrear por você. Foi Deus, quando o barulho começou, foi Deus que derrubou aquelas muralhas em Jericó. Quando o barulho começou, foi Deus que confundiu a arraial midianita. E eles começaram a matar um ao outro, a espada de um contra o outro. E eles fugiram, sem que Gideão precisasse sequer feri-los com sua espada. Eles começaram a ferir-se com suas próprias espadas, um contra o outro, porque Deus agiu. Mas quando que Deus agiu? Deus agiu quando o barulho começou. Queridos, a gente precisa estar preparado. Só se a gente estiver verdadeiramente paramentado, só se a gente estiver realmente pronto. Giovanice Matos, seja bem-vinda, pastora. Deus abençoe. Só quando eu estiver realmente pronto e o barulho começa, é que Deus traz a vitória. Foi assim em Jericó. Foi assim contra os midianitas. Pois é, o barulho das trombetas. O barulho já começou na sua vida? Se não começou ainda, você precisa estar pronto. Porque é no tempo de Deus que o barulho começa. E quando o barulho começa, ele traz a vitória. E quando o barulho começa, ele muda o cenário. E quando o barulho começa, ele põe o inimigo confuso. Ele faz o inimigo exterminar a si mesmo. Mas só quando o barulho começa. Há muito tempo que nós devemos ficar calados, porque a hora do barulho é na hora do comando dos céus. Porque quando os céus dão o comando, faça barulho, o Senhor se move. O Senhor age. O Senhor completa a obra. O Senhor traz a vitória. Quando você está num propósito. Quando você está em obediência. Quando você está no centro da vontade de Deus, com a armadura, paramentado, marchando, fiel, crendo. Vocês acham que foi fácil para aquele povo marchar 7 dias? Foram 13 voltas ao redor da cidade. Por 6 dias, uma volta ao dia. E no 7º e último dia, o dia que eles estariam mais cansados, então eram 7 voltas. Vocês acham que foi fácil marchar calado? Pois é, queridos. Mas em muitas ocasiões, eu tenho que estar pronto para marchar calado. Em muitas ocasiões, eu tenho que estar pronto para marchar de bico calado. Porque Deus que dá o comando agora, faça barulho. E eu quero perguntar para você, e você não precisa responder para o Alexander, responda para você mesmo diante de Deus. O barulho já começou na minha vida? Senão eu tenho que permanecer até Deus dar o comando. Porque vai chegar o dia em que ele vai bradar e dizer, faça barulho. Toca a trombeta em Sião. Para o inimigo ouvir.
Porém, antes disso, eu tenho que permanecer calado. Ah, mas e as afrontas? Calado. Vocês acham que Jericó, povo lá do alto da muralha, não zombava de Josué e dos hebreus? Claro que eles zombavam. Vocês estão malucos. Vocês não têm ideia, vocês não têm juízo. Vão ficar dando volta aí feito cirandinha. E o povo de Israel tinha uma ordem dos céus de se calar. Queridos, se o barulho ainda não começou, eu tenho que me calar. Se ainda não chegou a hora de tocar a trombeta, pronto, Gideão precisou ficar quietinho com seus 300 até a hora certa. Porque eles tinham que sincronizar. Primeiro eles tinham que cercar o arraial, as 3 companhias de 100 homens cada, as 300 vidas, os 300 homens. Eles tinham que cercar em silêncio. E tinham que sincronizar o barulho, tinha que ser ao mesmo tempo. Lloyd Chaves, bem-vinda, Deus abençoe. O barulho tinha que ser sincronizado, o barulho tinha que ser simultâneo para causar o impacto esperado e para Deus completar a obra. Foi a estratégia que Deus deu para Gideão. Quando tinha 22 mil homens, não, Gideão, eram muitos. Quando tinham 10 mil, não, Gideão, não, ainda são muitos, eu só preciso de poucos. Querido, barulho, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Simone Alves, bem-vinda, Deus abençoe. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. O barulho não é produzido pela quantidade. O barulho é resultado da qualidade. Rosana Moreira, bem-vinda. Deus abençoe. O barulho, presta atenção nisso, ele não é resultado de quantidade. O barulho ele é produzido por qualidade. Paz do Senhor, Lloyd. Deus te abençoe. Então, eu preciso entender, Reginaldo Santos, bem-vindo, Deus te abençoe. Eu preciso entender, quando o barulho começa, os céus se movem. Quando o barulho começa, o sobrenatural acontece. Quando o barulho começa, o milagre se revela. E o poder é derramado. Pois é. Como cogitar que uma muralha cairia só com barulho? Ah, mas é o barulho do céu. Como cogitar que com apenas 300 homens os midianitas sucumbiriam? Pois é. Mas é o barulho do sobrenatural de Deus. Svanilda Alves, bem-vinda, Deus abençoe. E aí, o barulho já começou na sua casa? Se não começou ainda, faça silêncio. Faça silêncio. Ah, mas está acontecendo uma confusão no meu casamento, na minha parentela, com os meus filhos. Faça silêncio. Até Deus dizer que é hora de fazer barulho. É Deus que vai dar o sinal do momento de fazer barulho. Até lá eu preciso calar. Ah, mas se tivesse um assanhadinho lá no meio do povo de Israel querendo fazer barulho antes da hora, ia estragar tudo. Lá no grupo dos 300 homens de Gideão, se tivesse um mais afoito que quebrasse o cântaro primeiro e tocasse a trombeta antes da hora, ia estragar tudo. Ah, quem não sabe esperar estraga tudo. E aí, o barulho já começou? Se não começou, cale-se. Calai-vos diante da presença do Senhor. Porém, quando ele der o comando, barulho começou? Então pode bradar. Pode fazer a maior zoeira. Porque Deus vai mover no sobrenatural. Eu preciso entender o tempo. Tem tempo de fazer silêncio e tem tempo de fazer barulho. Por 7 dias, Israel marchou em silêncio. Até que Deus deu o comando para fazer barulho. Aqui, Gideão sincronizou seus homens. Façam conforme eu orientar. Carmen, seja bem-vinda, Deus abençoe. Façam do jeito que eu falar.
Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis, pelo Senhor e por Gideão. Se você continuar a leitura, eu li agora o versículo 18 do capítulo 7 de Juízes, depois você lê o capítulo 7 de Juízes, é um capítulo de apenas 25 versículos, faça-me o favor, hein? Adriana Rocha Lacerda, bem-vinda, Deus abençoe. E diz o texto que assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam e exclamaram, espada pelo Senhor e por Gideão. Silene Sena, bem-vinda, Deus abençoe. Chega o momento, quando Gideão dá o comando, ele faz o seu primeiro movimento, então todos começam a bradar, espada pelo Senhor e por Gideão. E quando essas trombetas todas soaram, Deus começou a agir no meio do arraial dos midianitas. Mas só quando as trombetas soaram. Querido, o barulho já começou na sua vida, então prepare-se, porque quando Deus der o comando, o barulho vai ser para a glória de Deus. Mas ainda não aconteceu na minha família, ainda não aconteceu no meu casamento, ainda não aconteceu no meu ministério, ainda não aconteceu na minha vida, ainda não aconteceu na minha saúde, então espera. Isete, seja bem-vinda, Deus abençoe. E como é que se espera? Fazendo silêncio. Antônia, seja bem-vinda, Deus abençoe. Fazendo silêncio. Queridos, quando eu meditava acerca desta palavra, que é tão conhecida, todo mundo conhece a história de Gideão e sua conquista. Edna de Casarim, seja bem-vinda, Deus abençoe. Pois é, mas o detalhe está no momento de fazer barulho. Será que você está disposto a entender? Thaís Carter, Deus abençoe. Será que você está em condições de entender o momento de fazer barulho e o momento de se calar? Fábio Silva, Cristina Ferraz, bem-vindos, Deus abençoe. Tem momento de fazer barulho e tem momento de se calar. Natália Fernanda, bem-vinda, Deus abençoe. Tem um momento de fazer barulho e tem um momento de se calar. E tudo isso tem que seguir o tempo de Deus, a vontade do Senhor. E eu preciso estar alinhado. Eu preciso estar sintonizado. Eu preciso estar sincronizado com esse agir do Senhor dos Exércitos. Irmãos e irmãs, o barulho já começou? Antônio Antunes, seja bem-vindo, Deus abençoe. O barulho já começou? Se ainda não, saiba fazer silêncio. É difícil fazer silêncio, né? A gente quer falar, a gente quer tirar satisfação, a gente quer esclarecer as coisas, a gente quer que seja do nosso jeito, a gente quer. Às vezes a gente nem sabe o que a gente quer, mas a gente quer. Agostinha de Andrade, bem-vinda, Deus abençoe. E às vezes Deus fala assim, espera, não está na hora de fazer barulho. Quem faz barulho antes da hora, não recebe. Quem faz barulho antes da hora, não vê o milagre. Quem faz barulho antes da hora, não vive a promessa. Quem faz barulho antes da hora, não toma posse do milagre, do sobrenatural. Espera. Vai ter a hora certa de fazer barulho. Principalmente em casa. É difícil fazer silêncio, né? É difícil calar. É difícil esperar. A gente quer falar. A gente quer abrir a boca. A gente quer fazer barulho, mas Deus fala, não está na hora. E agora? Verônica, seja bem-vinda. Deus abençoe. Francisco Aquino, bem-vindo. Deus abençoe. Pois é. Eu preciso entender o momento de fazer barulho e o momento de calar. Chegou o momento em que Josué e os seus soldados fizeram barulho. E as muralhas vieram abaixo. E se fizer
fizesse barulho antes da hora, as muralhas continuariam lá até hoje. Chegou o momento, Sueli Cipriano Silva, bem-vinda, Deus te abençoe. Chegou o momento de fazer barulho, de Gideão e os 300 quebrarem os cântaros, exporem as tochas e tocarem as trombetas. E se fizessem antes o barulho? Deus não confundiria o arraial midianita e Gideão e seus 300 seriam dizimados para aquele exército numeroso de Midian. Pois é, tem hora que eu preciso saber calar. Tem hora que eu preciso saber esperar. Tem hora que eu preciso saber silenciar. Para no tempo certo fazer barulho. O barulho começou? Quando o barulho começa, o poder se manifesta. Isso é tão real, queridos. Isso é tão real. Tem barulho no tempo certo. A palavra era: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E ao cumprir do dia de Pentecostes, ouviu-se um som, ó o barulho. Olha o barulho, como de um vento impetuoso. Maria de Fátima, bem-vinda, Deus abençoe. E línguas como fogo desceram sobre eles. E eles ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Portanto, teve um momento do barulho. O Espírito Santo, quando veio, ele veio fazendo barulho. Som como de um vento impetuoso. Pois é, o Espírito Santo chega fazendo barulho, mas não pode ser antes. Eli Reis Costa, bem-vinda, Deus abençoe. Pois é. Fran Isaías, Deus abençoe. Tem um momento de fazer barulho. Mas tinha que ficar esperando até que o Pentecostes se cumprisse. E o barulho só veio no dia de Pentecostes. Antes disso, não tinha barulho. Não se surpreenda com o silêncio durante um bom tempo na sua vida. Porque quando o barulho começar, o poder virá. Quando o barulho começar, Jordânia Soares, bem-vinda, Deus abençoe. Quando o barulho começar, o poder de Deus virá. Foi assim com Gideão, foi assim com Josué, foi assim no cenáculo com os discípulos, e não é diferente conosco. Quando o barulho começar, o poder de Deus virá. E a minha oração é que cada um de nós saiba esperar o tempo do barulho começar. Vai haver, como a Maria de Fátima escreveu aí, na minha vida, Deus no silêncio. Vai haver o tempo de silêncio. Porém, quando o barulho começar, o poder vai se derramar. E eu oro apenas. Eu já vou concluir, queridos, não se preocupem. As nossas lives são rapidinhas. Por isso que eu peço para compartilhar logo. A verdade é que, quando o barulho começar, você verá o sobrenatural. Sandra Cristina, bem-vinda. Deus te abençoe. Pai, muito obrigado por todas estas vidas aqui conosco, ouvindo a Tua palavra. Suas famílias, parentelas e ministérios. Muito obrigado. Que o Espírito Santo complete a obra na vida de cada um. Visita, Senhor Deus, aqueles que estão passando por momentos delicados. Visita a Leni, que está enferma, enfermidade no fígado e nos rins. Estende as tuas mãos, tem misericórdia. Tu és o Deus que tem poder para curar, para restaurar, para libertar, para transformar e para restituir. Completa a tua obra na vida da tua igreja e ajuda-nos a saber calar, saber esperar, saber
confiar até o momento do barulho começar. Leva, Senhor Deus, a cada um de nós a entender o teu tempo. O tempo de calar e o tempo de fazer barulho. Visita, Pai, também cada um destes cujos nomes estão escritos em nossos cadernos de oração. Estende as tuas mãos e completa a obra. Creio no poder da oração. Creio no poder, Senhor Jesus, da nossa oração diária nas redes sociais. Porque muitos já foram os testemunhos e eu creio que muitos outros ainda virão. Visita a Elisa, visita aqueles que estão sedentos de um socorro nesta noite. Quantos estão passando por momentos tão críticos, tão delicados, tão difíceis. Mas o Senhor pode todas as coisas. Nós estamos diante de um Deus que tem todo o poder e autoridade. Completa a tua obra, Pai, em nome de Jesus. A vida destes e destes. Para que a tua glória se manifeste e o teu nome seja exaltado. Nós oramos, nós te agradecemos. Aqueles que estão enfermos, tu és o Deus da cura. Aqueles que estão com problemas na família, tu és o Deus da reconciliação. Aqueles que estão com problemas na justiça, com documentos e com processos, o Senhor é aquele que tem a última palavra e que tem a assinatura mais importante. Eu creio, Senhor Jesus, no sobrenatural dos céus. E nós tomamos posse nessa noite do poder que há no nome de Jesus. Nós te agradecemos. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. E te pedimos, Pai, completa a tua obra em cada vida, em cada família, em cada lar, em cada ministério e em cada situação. Cada demanda, cada necessidade, a qual o Senhor conhece tão bem. E só tu podes, porque só tu és Deus. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Obrigado. 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 Deus seja louvado. Que Deus te abençoe, te conceda uma noite de descanso, de paz, de renovo e refrigério. Que o Espírito Santo esteja contigo e te ensine o tempo de calar e o tempo de fazer barulho, para que possas viver a plenitude daquilo que só o Senhor pode fazer. Que o Espírito Santo complete a obra em cada vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Fica com Deus, tenha um bom descanso, que a sua terça-feira seja vitoriosa. E se Deus assim nos permitir, estaremos de volta aqui amanhã para mais um momento na presença de Deus, para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Um abraço e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre, em o nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, um grande abraço, Josi Araújo, bem-vinda, fica com Deus, boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.